No Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, por hora, 4 meninas de até 13 anos são violentadas sexualmente. O caso mais recente e que chocou o país foi o de uma garota do Espírito Santo que, com apenas 10 anos, precisou recorrer a um aborto legal. Desde os 6 anos, ela era abusada pelo tio. Porém, não é só no Brasil de hoje que crimes como esses chocam a opinião pública. Em 1939, o mundo conheceu a mãe mais jovem da história, uma menina da província de Castro Virreina, no Peru. Lina Medina deu à luz a um menino, entrando assim para a história, carregando o pesado fardo de ser a criança, grávida e mãe mais precoce do mundo. Ela tinha apenas 5 anos de idade. A menina, que vivia em Ticrapo, no Peru, levava uma vida normal, até que seus pais notaram algo de diferente em seu corpo. A barriga da menina não parava de crescer. A própria família dizia num primeiro momento que ela estava doente, talvez com um tumor no estômago. Como o inchaço só tendia a aumentar e começava a chamar a atenção das pessoas, os pais de Lina se viram obrigados a levá-la a um médico para ser examinada. Antes até tentaram resolver o problema com um curandeiro xamã, mas foi em vão. A princípio, os médicos acreditavam que Lina estivesse realmente com um tumor em desenvolvimento no abdômen, mas só quando ela já estava no 7º mês de gestação é que a verdade foi descoberta pelo médico Gerardo Lozada. Obstetras, endocrinologistas, pediatras, ninguém acreditava nos resultados e solicitaram que Lina fosse levada imediatamente para a capital Lima, a fim de ser analisada pessoalmente. Era verdade. Após equipes de várias frentes constatarem que a criança estava realmente grávida, seu caso virou manchete internacional. Com a repercussão, até estúdio de cinema americano apareceu oferecendo dinheiro para filmar a menina. Outros queriam expô-la como atração. Constatou-se que a menina sofria de uma puberdade precoce. Com todo o desequilíbrio hormonal, Lina teve a sua primeira menstruação com apenas 8 meses de vida. Outras fontes falam 3 anos e com 4 anos apresentava seios e quadris desenvolvidos. Segundo o médico pesquisador do caso, Dr. Edmundo Scormel, a menina já possuía alargamento pélvico e maturação óssea avançada com apenas 5 anos. O pai e responsável pela menina, Tiburelo Medina, acabou indiciado e preso por suspeita de abuso sexual infantil e incesto. Porém, não demorou muito e foi solto, e o crime arquivado. A justiça aceitou a versão de Tiburelo, que se dizia inocente, porque considerou que Lina morava ainda com a mãe e mais 5 irmãos homens e não encontrou testemunhas nem indícios suficientes para se chegar a um culpado. No dia 14 de maio de 1939, ela foi submetida a uma cesariana e a equipe médica pôde observar que o seu aparelho reprodutor era totalmente maduro, um caso raro de puberdade precoce. Como na época sequer se falava em direitos humanos, legalização do aborto e nem lei havia para interromper uma gravidez fruto de um estupro, Lina foi obrigada a prosseguir com a gestação até o final. Seu filho, um menino, veio ao mundo pelo meio de uma cesariana. O bebê nasceu saudável, pesando 2,7 kg e recebeu o nome de Gerardo, em homenagem ao médico que descobriu a gravidez de Lina. Até os 10 anos, ele foi criado como irmão mais novo da garota. Só mais tarde, a verdade foi revelada. Não bastasse ter sido estuprada, Lina passou pelo constrangimento e a violência de ser cobrada publicamente pelo nome e o paradeiro de seu violentador. Não se sabe se por trauma, coação, vergonha ou limitação natural de sua idade, nunca falou nada a respeito. Houve médico que afirmou que ela não poderia dar respostas precisas.
De acordo com algumas investigações posteriores, mas não conclusivas, o caso de Lina pode ter sido somente a ponta do iceberg revelado sobre um esquema de abuso infantil organizado e bastante antigo em sua província. Assim como em muitas partes do mundo, no interior isolado do Peru existiriam seitas religiosas que estimulariam o abuso de crianças em rituais. Essas práticas poderiam não chocar os locais, por parte deles e suas famílias estarem compactuados. Para se ter uma ideia, muitos acharam até mesmo que Lina estivesse grávida do deus Sol. Gerardo morreu aos 40 anos, vítima de uma infecção na medula, sem saber quem era o seu verdadeiro pai. Apesar do início de vida traumático, Lina se casou e, aos 38 anos, teve outro filho. Depois disso, o que se sabe é que passou a viver na periferia de Lima e se recusa a dar quaisquer detalhes ou entrevistas sobre seu passado. Se por um lado, até hoje ninguém sabe quem a violentou, os médicos descobriram como o corpo de Lina conseguiu gerar um filho tão cedo e denunciar a tortura cometida contra ela. O caso foi registrado pelo Dr. Edmundo Escormel na revista médica La Presse Médicale. Ao longo de 8 décadas, seus laudos e exames foram exaustivamente estudados e revisados por médicos dezenas de vezes, e hoje a conclusão é que Lina realmente foi um caso raro de puberdade precoce. Lina, hoje com 86 anos, vive em Huancavelica, no Peru, com seu marido Raul Jurado.